O sobrenatural está disponível. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Galera, estamos aqui com uma pessoa muito especial, ó. Olha aqui, não aparece faz muito tempo no nosso programa. Tudo bem? E aí? Ó, o Tempo de Mesa tá muito especial, muito especial. A gente teve o nosso culto Sunset, foi incrível, foi um Sunset especial. A gente teve lá a galera que vai pra África do Sul, inclusive, ó aqui. Vai ser bênção. E ontem nós tivemos um Sunset especial, como o Jardel falou, e o pastor trouxe uma palavra muito forte, né? Muito forte, muito forte. Ele trouxe a palavra sobre Lázaro, tá lá em João capítulo 11, sobre a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. Mas ele trouxe uma visão para nós referente aos discípulos. Como você, como filho de Deus, tem andado com o Senhor? Você tem vivido só aquilo que as tuas mãos podem alcançar? Ou você tem vivido sobrenatural? Qual que é a visão? Em qual visão você tem se baseado? Porque uma coisa é o que você ouve do seu amigo, outra coisa é o que você ouve do Senhor. Nós devemos nos guiar pela direção do Senhor e não pela direção de outras pessoas. E o contexto João, no capítulo 11, diz assim, João 11:11, vai deixar correto. Diz assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E tem algo que o pastor Alan falou, que era sobre que o estado do amigo de Jesus era que ele estava dormindo. Sim. E para os discípulos, ele até falou, mas se o mestre falou que ele está dormindo, então não precisamos ir. Exatamente esse o lance. Jesus já estava começando o seu milagre aí, né? Ele estava começando o milagre porque ele entendeu e ele notou que, naquele momento, o milagre não seria só a ressurreição de Lázaro, mas a transformação da visão dos discípulos. Porque se a gente for ver, assim como o Jardel citou no versículo 11, né? Isso. Jesus fala, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos ficaram com uma interrogação, porque como assim? Pra que a gente vai lá se ele tá só dormindo? A gente tá falando de um Deus que se chama morte de sono. Exato. Entende? Forte demais, ó. O Senhor chama morte de sono, porque a visão dele não é igual à nossa. Exatamente. Já começa, a bizarrice já começa por aí. Aí a gente vai pro versículo 12 que fala, disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Foi exatamente, Jesus, se ele tá dormindo, ele tá melhor que a gente, tá? Ele tá descansando. Mas o primeiro ponto que a gente estava falando é que a fase que ele estava vivendo era um sono. Jesus chamou de sono, mas na verdade ele estava morto há 4 dias. Lembrando, era amigo de Jesus. Amigo de Jesus. E Jesus permitiu isso, não só para um bem de Lázaro, trazer a ressurreição de Lázaro, mas para levar os discípulos a conhecerem quem Jesus realmente era. Porque se nós caminhamos com Deus do sobrenatural, nós precisamos viver o sobrenatural que Ele tem para nos oferecer. Que é literalmente nos desgarrar da nossa visão. E tem algo muito importante que eu deixei anotado aqui, é que, como a gente estava falando, os discípulos falaram, se ele dorme, então ele está salvo. Isso, e outra, a gente tem um fato muito importante nisso, é que Jesus estava com esses discípulos há 2 anos. Então, discipulando eles, né? Discipulando pelo o próprio mestre, o próprio Messias estava discipulando a galera. E o pastor falou algo muito crucial, assim, que eu achei na mensagem, que é tipo assim, vamos supor que esse tempo, esses 2 anos, era um tempo de igreja, de uma pessoa congregando. Aí ele falou aqui, tem uma frase do pastor que fala, o tempo de igreja não faz você enxergar o que Deus está falando para você. Exato. É diferente você ser igreja, você entender a revelação do Senhor, você enxergar o Senhor, porque, infelizmente, no nosso meio, na igreja, tem muitas pessoas que precisam ter esses olhos abertos espirituais, sabe? Essa transformação, esse passo a mais, sabe? É como se
tipo assim, na igreja ainda tem pessoas cegas. Sabe o que eu vejo muito hoje é que existem pessoas limitadas. E não só elas limitadas, elas limitam Deus e aquilo que Deus pode fazer. Ah, Deus pode me curar de uma dor de cabeça, mas o Senhor não pode curar de um câncer, o Senhor não pode alcançar minha família, o Senhor não pode curar minha mãe, o meu pai. Então hoje eu vejo que a nossa visão ela tá limitada, assim como estavam os discípulos. Sim. Há muito tempo andando com Jesus e nós também. Quantos estão há anos na igreja, às vezes até já ajudam, fazem parte do louvor, agora aqui. Estamos aqui. Fazem parte do louvor, ajudam nisso, ajudam naquilo, mas ainda tem a visão limitada, não saem do lugar, né? Parece que vão até um ponto e se dizem amigos de Jesus, mas não estão dispostos a ver pelas lentes dele. Exato, eu acho que o que nos faz amigos de Jesus mesmo são as experiências que nós temos com ele que ninguém mais tem. Porque eu lembro também do que Moisés fala, né? Quando ele vai sair da terra, ele fala pro Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Porque o que vai nos diferenciar das outras pessoas? É a tua presença. Muito forte. E foi o que aconteceu com os discípulos, que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Eu preciso ser com vocês, a minha visão precisa ser estabelecida sobre vocês. E além disso, um outro fato que eu acho muito interessante o pastor falando, é que Lázaro, ele estava no local onde Cristo, até que fala, onde Cristo foi perseguido. Exato. Entendeu? Então, Jesus, ele ressuscita uma pessoa que é amigo dele. Primeiro, amigo. Às vezes, quero ser amigo de Jesus, não sei o quê, mas não quer morrer. Exato. Entendeu? Às vezes, o morrer é deixar um pecado. Às vezes, o morrer é renunciar a alguma coisa. Às vezes, é terminar algum relacionamento. Se é algo que te afasta do seu mestre, porque você não está disposto a morrer por ele. Entende? E tem esse fato é muito bom. E uma coisa agora, só um adendo que o Jared estava falando, que os amigos do Senhor precisam estar dispostos a morrer. Porque a partir da ressurreição da morte e da ressurreição de Lázaro, outras pessoas conheceram a palavra. Então, a partir daquilo que nós deixamos morrer pelo Senhor, outras pessoas são alcançadas. Através da tua renúncia, através daquilo que você abre mão, por amor ao Senhor, por ser amiga. O derramar da pessoa. Exato. Sim. E como eu falei, Jesus, ele começa um milagre, um trabalhar. Ele ressuscita alguém justamente não para esse eu consigo fazer, ok? Mas ele faz outras pessoas crerem e ele faz um milagre aonde ele foi perseguido. Às vezes a gente tá num lugar muito ruim e nós não conseguimos florescer nesse lugar. E nós, às vezes, falamos, acho que Jesus não me quer aqui. Mas, na verdade, Jesus te quer exatamente ali. Porque nós estamos falando de um Deus que, além de chamar morte de sono, ele faz milagres. Sim. Ele faz homens caminharem na água. E, né, temos uma música sobre isso. Temos uma música sobre isso. Mas o grande lance é o seguinte: nós precisamos nos submeter à visão. E aí ontem o pastor também comentou algo, ele fez uma pergunta, né? O que nós temos produzido para o reino de Deus? Porque o Senhor tem pressa. Ele tem pressa de ver a transformação da nossa vida, a transformação da nossa visão, para que a partir daquilo que Ele fez em nós, Ele faça em outras pessoas. É primeiro em nós, e depois Ele faz através daquilo que Ele transformou no nosso coração, da visão que foi transformada por Ele. Então, o que nós temos produzido para o Senhor? A morte de Lázaro produziu uma transformação na visão dos discípulos, foi a ressurreição dele, alcançou outras pessoas porque a palavra foi propagada. Aquilo não era algo comum. Às vezes a gente lê a palavra e acha, nossa, Lázaro morreu e ressuscitou. Que história bonita. Mas ele morreu. Ele literalmente morreu. Ele morreu. O pessoal até fala que era um defunto, né? Exato, não chamar, né? É um defunto, ele tava 4 dias. O defunto já cheira mal. Nossa, meu Deus, imagina. Você tem um amigo que morreu há 4 dias e de repente chegou o mestre e chama isso de sono. Imagina a cabeça das pessoas, a gente vai, cara, você tá ficando maluco? Não é sono, é morte. É morte. E Jesus, não, é sono. E tem algo que eu queria falar, estamos falando de visão, de propósito do Senhor, mas como na prática, como fazemos para viver pela visão do Senhor? Primeiro, nos submetendo a ela. A vontade do Senhor é soberana, além de qualquer coisa, de qualquer plano. Pôr Deus à frente, pôr Deus como primeiro lugar.
Nossa, como Senhor, né? Como Senhor. É tipo assim, você tirar o seu controle. Eu acho engraçado como na história de Pedro, que quando ele afunda, é porque ele tá querendo fazer algo da força dele. É como se, tipo assim, me chame para ir, ele fala, me chame para ir contigo. Aí ele, então vem. A mensagem do Senhor, então vem, você vai, só que você quer fazer do seu jeito, às vezes você quer ir muito rápido. Exato, eu só quero ir, eu quero muito rápido, quero chegar no seu rápido, às vezes Deus quer uma velocidade reduzida, Deus quer trabalhar. Nesse processo, nesse tempo, até ele chegar a Jesus, do tempo que ele estava no barco até Jesus, Jesus poderia tratar algo nele, nesse tempo. Então, eu digo assim... ele estava com tanta pressa de ir. Às vezes ele estava com tanta pressa que ele acabou afundando, e a Bíblia fala que ele olhou a força do vento, né? Entendeu? Isso é bizarro. Como a gente precisa se submeter à visão do Senhor e deixar as nossas vontades. Mas às vezes eu tenho vontade de fazer algo, aí Deus fala, mas não quero que você faça isso. Exato, é muito fácil a gente chegar aqui num culto, chegar num sunset, chegar num don't stop, levantar a mão e chamar Deus de Senhor. Só que às vezes ele não tá tendo senhorio na nossa vida, né? Exatamente, Jesus precisa ser soberano. Exato, às vezes Deus tá sendo como qualquer outro Deus. Às vezes é algo secundário, às vezes eu só tô aqui porque eu vou pra igreja. Tipo assim. E se Deus não ocupar o primeiro lugar, ele não vai querer ocupar mais nenhum lugar, porque o Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Então o primeiro passo para ter essa visão transformada é a gente se submeter. Exato. E tem outra coisa que eu gostaria de pontuar, a importância para você se submeter à visão, você precisa conhecer o seu mestre. Nossa, forte isso. Entendeu? Que é literalmente relacionamento. Confiança, né? Confiança. A gente não confia em quem a gente não tem relacionamento. Exatamente. Então, um ponto-chave você precisa se relacionar. Como que a gente se relaciona com Deus? Orando. Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se Jesus pediu para você orar pelas pessoas, você precisa estar nessa direção. Se Jesus pediu para você cantar, você precisa estar aqui. Não sei o que eu faço. Às vezes as pessoas têm muita dúvida, tipo assim, como que eu vou saber que Deus me mandou? Será que não é uma voz da minha cabeça? Você vai saber se você for. Quando você for, você vai entender. Nossa, que nem o Jardel falou, o Senhor tá me chamando pra cantar, o Senhor tá me chamando pra ministrar sobre as pessoas através da minha voz, através daquilo que Ele me deu. E outra, Deus não te deixa desamparado. Se Ele te deu uma direção, é pautada num versículo, numa palavra. Até foi o que o pastor falou, no Sunset, ele falou, a minha visão precisa ser estabelecida na palavra. Exatamente. Então, se o Senhor te dá uma visão, às vezes estou em dúvida, nossa, será que foi o Senhor mesmo? Dá o passo, vai lá. Sim. Caminha sobre as águas, mas não tira a visão do Senhor, se submeta a Ele. Exatamente. E geralmente as pessoas falam, nossa, como que eu sei que Deus está falando comigo? Você precisa, o relacionamento consiste em você fazer orações, você ter tempos com o Senhor e você conhecer a palavra. Porque se você tá nesses 3 passos, você consegue ter o que eu chamo de faro para as coisas. Por exemplo, eu preciso fazer uma decisão, preciso entrar, não sei se eu entro nesse trabalho ou não entro. Aí Jesus te dá uma palavra que você tem uma paz, que você fala para as pessoas, olha, eu não sei o porquê que eu tô tendo tanta paz, mas eu sei que isso vem do Senhor. E é uma paz que até, ainda que as pessoas questionem por que tu tá fazendo isso, por que essa decisão, a paz continua ali. E que você tem relacionamento com o Senhor, você confia no Deus que te deu a palavra e Ele direciona todas as coisas. Né? Exatamente. Eu creio muito num Deus onde não desampara os seus filhos, sabe? E tem algo que eu anotei também, é que o pastor falando na mensagem, que ele falou assim, Deus liberou sobre nós uma visão sobrenatural para que a gente possa viver a realidade dele. Então, aí você vem a submissão da visão, aí a gente vem para um relacionamento com Deus. Aí, a partir desse momento, a gente começa a olhar pelas lentes do Senhor. E é muito importante. Aprovar da realidade dele. Né? E a gente, voltando para a história, para o contexto, a realidade era uma pessoa morta há 4 dias. Exato. Entende? Então, é por isso que eu falo, a realidade do Senhor, a visão do Senhor é um sonho. É um sonho. E Isaías fala sobre isso, né? Que os pensamentos do Senhor são mais altos. A gente não enxerga como Ele vê até que a gente tenha relacionamento com Ele. E tem muita galera que tá assistindo a gente que não ora,
não tá lendo a Não lê a Bíblia. Bíblia. Aí Nem comer, né? nem vai pra igreja, não toma Santa Não, Ceia. é. Aí como é que fica, querido? Aí não tem como te ajudar, porque se você não tem um relacionamento com o Senhor, você vai ver o quê? Exato. Exatamente, uma pessoa que não tem relacionamento com o Senhor, que não lê a Sim, palavra. os discípulos que estavam do lado de Jesus Há 2 já não anos. conseguiram ter a visão que ele estava. Imagina a pessoa que, desculpa falar, mas às vezes nega Jesus, entende? Aí tem pessoas nas igrejas menos jovens que reclamam da vida que tem, reclamam às vezes Deus não fala comigo, Deus não tá nem aí pra mim, mas não se submete à visão do Senhor. Às vezes acha os sonhos do Senhor muito grandes. Exato. Não é? Tem a mente muito limitada, né? Porque assim, nós como humanos, o nosso lado carnal humano é limitado, gente. A gente só vai conseguir ter uma visão mais ampla se a gente conhecer o Senhor, se a gente tiver conhecimento dos planos dele para nós. E a gente só descobre o plano dele para nós, o propósito dele, se tiver vida com ele. Isso. E outra, não é coisa de eu de domingo eu oro. Relacionamento. Eu vou no culto dele domingo. Domingo de manhã, em Santa Ceia. Santa Ceia. É por isso que eu falo, o relacionamento, é algo que você precisa alimentar. Isso. Né? É um tijolinho por dia. Às vezes, você pode... Eu não tô falando assim que todo mundo é perfeito, tem dias que realmente, mas eu tô falando, é algo que você quer. Se você quer conhecer o Senhor, desejo dele. Gaste tempo com Ele. Sim. Gaste tempo. Nós temos pessoas que literalmente deixaram tudo para viver a visão do Senhor. E hoje estão cumprindo o seu propósito. O pastor Alan mesmo, ele passou um tempo na África, né? Ele passou um bom tempo na África. Então imagina para ele ter que deixar tudo por um sim pro Senhor. Por um sim. E a gente só consegue obedecer ao Senhor, se submeter, como tu falava, Jardel, se a gente dá passos de fé até aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Aí a gente vem pro outro lado da história, que é quando nós nos submetemos à visão do Senhor. Aí nós estamos vivendo a visão do Senhor. Agora, o que fazer? Aí vem a parte mais difícil. A gente está falando aqui que o Lázaro, amigo do Senhor, morreu. E se Jesus, tendo seu amigo, morreu, tipo assim, morreu, as olhos humanos não tem mais volta. Pronto, foi acabou. Assim, né? Então, imagina pra ele. Acredito que Lázaro, isso não tá na Bíblia, é algo que eu estou falando de mim mesmo, mas imagina Lázaro adoecendo, falando, cadê meu amigo? Sim. Onde está meu amigo? Aí às vezes você tá, eu estou num deserto absurdo, eu não estou conseguindo ver. Aí a gente, ainda assim, não podemos tirar os olhos do Senhor. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Não tem como. E eu vejo que Jesus, ele preparou todas as coisas porque os discípulos ainda não tinham uma visão bem estabelecida no Senhor. Sim. Eles olhavam como Pedro, olhou para o vento, afundou. Exatamente. E outros discípulos também, que tiveram as suas falhas, tiveram os seus erros, né? Então o Senhor estava querendo transformar eles, porque os discípulos seriam aqueles que continuariam as obras do Senhor. Sim. E às vezes o Senhor está querendo transformar a nossa visão para que a gente possa continuar aquilo que Ele já começou, né? O pastor Elan falou algo interessante também, que era que as pessoas que estão sofrendo, elas têm pressa, elas precisam do Espírito, elas precisam do toque de Jesus. Sim. E Jesus está convocando as pessoas, ele está, olha, andem pela minha visão, porque eu preciso enviar vocês para as pessoas. Então, é algo meio urgente, né? É urgente, nós precisamos... Tem até algo que o pastor falou também, que eu anotei, é que se o que fazemos para o Senhor não está transformando ninguém, se não está gerando algo, transformação nas pessoas, em mim, algo está errado. E o quão importante é a transformação gerada através do que nós estamos vivendo na visão do Senhor, do que nós estamos gerando, e eu digo gerando, de frutos. Eu digo frutos para o reino. Não estou falando quantas pessoas você ajudou essa semana. Eu estou falando sobre frutos duradouros e genuínos do Senhor. Que permaneçam, né? Exatamente.
não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vão e dê frutos e frutos que permaneçam. E a história de Lázaro, a mudança de visão que o Senhor causa através da história de Lázaro foi um fruto que permaneceu, porque até hoje nós estamos falando da história de Lázaro. E hoje nós estamos sendo abençoados com essa palavra de Lázaro, que foi algo muito tempo atrás. E através da sua história outras pessoas podem ser abençoadas. Só que você precisa deixar o Senhor abrir a tua visão, né? Exato, se submeter à visão. Foi o que a gente estava falando no começo desse tempo de mesa. Nós precisamos nos submeter à visão. Segundo passo, relacionamento com Cristo. E nós precisamos permanecer, colocar os olhos, colocar nossos olhos no Senhor. E a todo momento. E claro, você está falando, eu vou me submeter à visão, automaticamente tudo vai dar certo. Eu falo, você fala. Disso. Quem que conta a verdade, né? Vamos falar a verdade? Não vai ser tão fácil, tá? Provavelmente vai ser mais difícil ainda. Exatamente. Porque quando a gente se submete à visão do Senhor, isso vai exigir muita fé. E fé não é aquela coisa que costumam falar, eu acredito em tal coisa, eu acredito em Deus. Fé é muito além disso, é muito mais profundo. É uma prática, né? É algo que alegra o Senhor. Né? Exato, alegra o Senhor e é lutar contra todas as outras circunstâncias. Hebreus tem ali a galeria dos heróis da fé, que o Senhor fez questão de destacar pessoas que viveram da fé. Sim. Que tiveram uma visão ampliada, que obedeceram, que cumpriram o ID do Senhor independente das circunstâncias, que até a palavra fala ali em Hebreus, e lá em Hebreus 11:33 fala que aqueles homens, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, que é o que o Senhor nos faz. Sim. Quando nós temos relacionamento com Ele, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. Forte. Então são homens que tinha tudo pra ter uma visão limitada, pra falar, pra mim acabou, é morte, né? Já acabou, morreu. Mas o Senhor olhava e falava, tá só dormindo, exatamente. E como é bizarro algumas coisas do Evangelho. Eu costumo dizer que o Evangelho é constituído de pessoas simples, muito simples. E às vezes as piores pessoas. Exato. Mas eu tenho algo que o pastor falou que mexeu muito comigo, que eu queria colocar nesse final, que a gente já tá aqui há 1h30. Apenas 2 horas. Apenas 2h30, mas algo que a gente estava falando, mas que entra muito nesse contexto. Uma frase que o pastor falou, diz assim: viver o sobrenatural vem da prática da palavra e decisão. Glória a Deus. Quando nós submetemos a palavra, nós temos um relacionamento com Deus, nós submetemos a visão do Senhor, nós praticamos a palavra. Mas o que é praticar a palavra? Amar seu próximo. Amar seu próximo, não desejar mal ao seu próximo, abençoar o seu próximo, dar aos outros, abençoar os que te abençoam e abençoar os que te amaldiçoam. Às vezes tem gente que não libera perdão, tá? Você sabe disso? Tem gente que não libera perdão e fala, Deus não... antiga, às vezes a coisa da escola, caiu o estojo dela, da mocinha tá amargurada, entendeu? Tem pessoas que não liberam perdão. Sendo que... E ainda questionam por que o Senhor não responde, por que o Senhor não faz exatamente, algo. Mas elas esqueceram que Jesus morreu por essas pessoas. Sim. Às vezes você esqueceu que Jesus morreu pelas pessoas que te fizeram mal. E isso é bizarro, como o amor do Senhor é tão grande, é tão gigantesco, que ele não cabe na minha mente, não cabe na nossa mente, entendeu? A visão do Senhor, a visão do Senhor, e nisso querendo ou não, é um fruto da visão do Senhor. Porque quando o Senhor morreu, ele falou, não é em vão que eu tô fazendo. A visão dele estava nas pessoas curadas, nas pessoas que às vezes não teve acesso tão grande com a palavra, mas no simples tocar do Espírito Santo, ela foi salva. Sim. A salvação é para todos aqueles que decidem seguir o Senhor. Então, sobre decisão. É sobre decisão. Você precisa decidir viver a visão do Senhor, porque o sobrenatural está disponível. Olha aí, ó. É isso, né? Então, ficamos por aqui. Espero muito, muito, muito mesmo que a palavra tenha tocado seu coração. Não esqueça de ter um relacionamento com Cristo, de andar
sobre a palavra. Exato. Vamos falar disso? Andar sobre tua palavra, vamos dar. Olha aí. A gente tem quanto? Seis músicas? 6 músicas? O Caio vai colocar. O Caio tá do nosso lado nesse tempo de mesa. Ele tá muito do nosso lado. Ele falou que ama a gente. Não sei se é verdade. Mas tudo bem. Ó, galera da Offer que curte a Offer, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Vão lá, curtam as músicas. As músicas estão boas? Meu Deus. Olha aí, ó. Uma melhor que a outra. Ó, não foi ensaiado. Eu achei que ela ia falar que não, mas tá tudo certo. Vitória, muito obrigada. E só um comentário. Ó, as músicas... As músicas da Offer foi uma visão do Senhor, né? Uma visão do Senhor. E é literalmente quando foi muito desafiador, né? Falando pra vocês. Foi muito desafiador porque a gente literalmente só tinha uma palavra. Aí, no andar, no tempo que a gente chegava ao Senhor, Ele ia dando as instruções. Entregando mais visões, mais letra, arranjo. Então foi tudo pensado em como ouvíamos o Senhor e canções que Ele soprava. Entendeu? Glória a Deus. E foi um Lázaro que o Senhor tá soprando para muitos outros lugares e ainda vai soprar mais em nome de Jesus. E tá chegando coisa nova aí. É uma dica. Nós estamos falando aqui da palavra que o pastor ministrou no Sunset Especial, mas no Sunset Especial foi lançada uma música nova. Mais uma nossa música. Eu não vou dar spoiler, não tô podendo. A direção aqui eu falou que não pode. Mas olha, tá forte, hein? Tá muito forte. O Senhor tá ampliando a visão da nossa juventude, o Senhor tá fazendo algo muito além, né? Daquilo que o nosso desejo, assim, é que essas músicas vão e abençoem mais. Vai soprar essas músicas. A minha oração no começo desse ano é que o Senhor nos desse canções que nos apoiassem na visão. Entendeu? Que o Senhor nos desse uma visão e que através dessas canções sejam a nossa energia, que alimente a nossa fé. Então, nós ofertaremos assim. Olha aí, spoiler. Mas o Caio vai deixar tudo aqui embaixo. Ele vai fazer essa, ele não é tão mal assim. Tadinho. Mas é isso, então. Gente, muito obrigado. Obrigado, Vitória. Pessoal, obrigado, muito obrigado mesmo. E agora nós vamos fazer... meu Deus. E agora nós vamos fazer uma oração. Orar para que o Senhor amplie tua visão, para que o Senhor faça daquilo que parece morte na tua vida. Ele vai olhar para você e vai falar, é só um sonho. É sono. E o Senhor vai transformar todas as coisas, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que assistiu esse tempo de mesa, Deus. Nós oramos para que a tua realidade alcance cada pessoa. Senhor, pessoas que estavam com a visão limitada, pessoas que estavam até mesmo pensando em desistir do chamado, pensando em desistir de um propósito que o Senhor colocou no coração delas por causa da dificuldade, porque parece que as coisas não estão acontecendo. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, Lázaro, sai para fora. Faça aquilo que o Senhor tem mandado você fazer e que da tua vida, do teu testemunho, outras pessoas sejam alcançadas. Eu declaro, Senhor, o sobrenatural alcançando cada vida, porque o sobrenatural está disponível para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Galera, muito obrigado por esse tempo. E não esqueça, pelo amor de Deus, a Offer tá aí, tá bom? A gente tem algumas músicas, a gente vai lançar mais em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, não deixe de orar por nós. E sexta-feira tem vigília em Piraporinha. Não sei o endereço, me desculpe. O Caio vai colocar aqui, não sei de cor, mas o Caio vai colocar. E venha que a Offer vai estar presente. Vai estar e tem sido sobrenatural todas as vigílias, né? Deus tem feito algo incrível. Mas lembrando que todo sábado nós temos o Sunset às 16 horas. Nesse sábado vai ser aqui no Salão dos Jovens, no QG, 1035. Aí não sei, coloca depois, eu não lembro o resto do endereço. O cara vai colocar, é a Avenida São João, só que nesse vai ser no 1035. Tá. E no domingo nós temos o encontro, começa 12:30. Isso. E nesse domingo temos o especial Day Off. Você que é competitivo, que gosta de uma gincana, vem participar, porque vai ser bem bem afiado na Bíblia, que o negócio é estrala. Então tá, nós esperamos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus.